Dia 22/6/2026, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em informática da UFTM. Beleza, nós vamos fazer uma programação diferente hoje. Faremos uma programação diferente. Vamos programação dentro do banco de dados. Deixa eu pegar aqui a última atividade que a gente fez aqui de programação. Cadê ela? LP2, atividade 15, a tabela de produtos, né? Atividade 15, P15.php. A15. A15. Página 15. Ixi, tá lento. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui no código-fonte. Nós estamos usando lá do site, ó. E aí, se o site der problema, o nosso vai junto, ó. Vamos ver se ele vai rodar agora. O que faremos, então, na aula de hoje? Nós vamos colocar a biblioteca JavaScript do EasyWe disponível localmente e não vamos mais usar ela nesse formato. Olha lá, não carregou de novo, está com problema, tá vendo? Se não carrega a biblioteca direito, o site para de funcionar. Então, vou colocar aqui dentro da disciplina de LP2, deixa eu colocar aqui o easywe.com, vamos ver se o site está funcionando. Provavelmente o site está fora do ar. E aí, bom? A lista. Quando o site está fora, nosso sistema para. Para não depender de terceiros, eu lembro de ter feito o download, e eu vou pegar esse cara aqui. Ó, tá aqui, ó. Então, eu vou pegar ele e vou subir para a nossa conta no data center e tirar esse vínculo. E aí vai resolver. Então, vamos lá. Na pasta LP, aqui na pasta LP2, eu vou criar uma outra pasta chamada EASYYUI. Pasta criada. Para dentro dessa pasta, eu vou fazer upload do pacote que eu já tinha baixado do site, que é o EasyWe na versão 1.11.5. Pronto. Upload feito com sucesso. Será que se eu trocar meu Wi-Fi aqui vai dar algum problema, hein? Eu vou trocar, eu vou sair do Wi-Fi do UFTM e vou entrar no nosso 5G. Conectado. Caiu aí? Não mudou nada? Beleza. Mudei para o nosso 5G aqui, que eu acho que ele vai ser mais confiável. Aí, beleza. Bom, então upload feito. Upload feito, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse arquivo aqui e usar a opção de extrair.
vou extrair ele dentro da própria pasta, depois a gente vê o que vai ficar, o que vai apagar. Pronto. Então, temos agora dentro da pasta LP2 EasyWe, nós temos o pacote descompactado. Ó. Isso significa, então, que eu posso apagar o zip que eu tinha feito o upload. Ó. Então, vou remover essa opção de mover para lixeira. Você, né, dúvida que você está fazendo, tá? Como o custo do data center a gente paga por espaço em disco, eu não tenho hábito de mover para lixeira não, porque vai contabilizar no espaço que eu tenho na minha conta. Então eu já descarto o arquivo direto, tá? Beleza, então agora ó, eu tenho LP2 EasyWe, tem a pasta demo, tem várias coisas aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Na pasta demo, deixa eu dar uma olhadinha no conteúdo dessa pasta demo. O demo é aquelas opções que tem lá no site, ó. Tem tudo aqui. Se a gente acessar na nossa conta agora, quer ver, ó? Prof, LP2 e ASIWI. Agora o site entrou. O site que estava fora do ar voltou a funcionar. Então, provavelmente agora vai dar certo o nosso P15 aqui. Quer ver? Ó, deu certo, tá vendo? Mas eu não posso ficar dependente de um site que tem hora que funciona e tem hora que não funciona, né? Então, eu vou continuar fazendo a mudança que a gente tinha planejado aqui, ó. Que é trocar esse acesso a esses códigos que estão lá no site externo ao nosso para o nosso, tá? Então, ó, essa URL aqui nós vamos ter que trocar, de acordo com o que a gente tiver no nosso. Então, por exemplo, essa aqui, ó, EasyWe Themes, deixa eu ver se o nosso está igual. EasyWe Themes, ó. Então, nessa lógica dessa URL aqui, ó, nós vamos trocar só o esse jeasywe.com pela nossa pasta LP2. O resto eu acho que vai bater. Se não bater, algo não vai funcionar e a gente confere. Então, eu vou até pegar isso aqui, vou digitar numa outra linha só para testar. E aí, eu vou trocar esse .com aqui, ó, pelo nosso prof.sqli.br/lp2/Vamos ver. Vamos ver. Ó, beleza. Então, deu certo. Então, esse é o código que nós vamos colocar lá no nosso P15. Então, vamos pegar o nosso, voltar aqui no A15, editar o nosso P15, e aí nele nós vamos trocar aqui, ó. Então, esse cara aqui passa a ser acessado por essa nova URL, ó. Então, essa pasta LP2 vai substituir esse endereço que a gente tem aqui, ó. Esse, esse e esse. Com isso, todos os arquivos da biblioteca que nós estamos usando, dessa API, né, jQuery EasyWe, a gente está trocando pela versão que nós colocamos no nosso usuário no data center. Vou salvar esse P15. Parece que foi salvo. Vou atualizar aqui o acesso ao P15. Atualizar. Beleza. Aí agora, se eu mandar exibir o código-fonte da página, olha lá, ó. Agora eu não dependo mais daquele site externo para o meu sistema funcionar. Estou usando todos os arquivos da biblioteca, da minha conta no meu data center, e aí, obviamente, se o meu site sair do ar, sai tudo do ar, né?
mas pelo menos eu não dependo de site externo para fazer esses testes, tá? Bom, nós temos um banco de dados de produtos que tem a quantidade do produto, ó. Certo? Eu disse que hoje eu queria fazer uma proposta de programação diferente, que é uma programação no banco de dados. Então, na atividade da aula de hoje, nós vamos ter, primeira etapa, trocar do P15 o acesso ao jQuery Suite lá do site para a nossa conta no data center. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o download do jQuery aqui, ó. Ainda consta a versão 1.11.5, que é a que eu fiz o download. Você baixa a versão dessa versão gratuita aqui, ó. Lembrando que essa biblioteca ela não é completamente gratuita. Ela tem uma versão gratuita, mas você precisa ler a licença para saber como que você pode usar esse pacote na versão gratuita. Se você for trabalhar com fins comerciais, existe uma outra licença, e aí tem um custo desse negócio aqui, que era $450, ó. E aí tem as versões aqui, e o preço, e como é que você pode fazer o uso disso aqui, certo? Eu fiz um projeto uma vez para uma empresa e eles compraram essa versão, porque eles iam implantar em diversos clientes, então eles precisavam de uma versão que fosse paga. Mas então, para fazer essa primeira etapa, para você conseguir fazer isso aqui funcionar na sua conta do data center, faça o download da versão jQuery. Aqui nessa versão gratuita, você faz o download aqui, você vai pegar a versão 1.11.5 e você sobe para sua conta no data center. Eu acredito que vocês não vão ter problema de espaço, porque eu acho que eu disponibilizo 15 megabytes para cada usuário de vocês, e esses 15 megabytes costumam ser mais do que suficiente. Esse meu usuário prof aqui, deixa eu ver qual que é a área que ele tem. Deixa eu ver onde eu consulto isso aqui, hein? Ah, tá aqui, ó. Não, nesse meu caso aqui, ó, o meu usuário tem 50 megabytes, tá? Eu tenho um espaço em disco de 50 megabytes e estou usando 39. Eventualmente, se vocês tiverem dificuldade de subir esse arquivo para a conta de vocês, vocês me falam e eu aumento um pouco o espaço de vocês lá no data center, e aí vocês vão conseguir fazer a atividade. Mas eu acho que o espaço que tem lá vai ser suficiente, até porque esse arquivo que a gente fez upload, ele tem 100 e poucos mega, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui só um segundo. Ele tem, né, 1.2 mega, é 1.2 só, então é muito pequeno. Vai dar para você subir ele, descompactar, e depois que você descompactar, você ainda consegue apagar o zip lá e liberar mais espaço, tá? Beleza, então já temos aqui o cadastro de produtos funcionando, e eu disse para vocês hoje que a intenção é fazer uma programação dentro do banco de dados. Vamos lá no banco de dados, para a gente ver o que a gente tem. Nós temos uma tabela de produtos, que é esse banco aqui, ó. Vamos lá no PHP-MyAdmin. Nós temos uma tabela de produtos e tipos. Só isso que nós temos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma tabela de vendas. Ó, eu tenho os produtos com uma quantidade em estoque. Eu vou criar uma tabela de vendas e depois nós vamos automatizar via programação a atualização dessa quantidade em estoque dos produtos.
Então, vamos lá. Na tabela de vendas, deixa eu pensar o que nós vamos colocar aqui. Uma tabela de vendas. Uma tabela de vendas com código, o dia da venda. Deixa eu pensar aqui. Vou fazer só simples assim mesmo, tá? Vai ser date, not new. Aí nós vamos ter o produto. O produto, ele vai ter que ser de acordo com o produto, o ID do produto aqui, ó. O ID do produto, ele é int. Então, nós vamos ter um produto int, not new. Como é que bota esse produto sem sinal? Esqueci. Eu tenho que informar o produto e eu tenho que falar a quantidade vendida. Quantidade pode ser int também. Pronto. Pronto, estou criando uma tabela de produto, de vendas. Ok, vamos lá, vamos executar isso aqui. Deixa eu copiar esse código. Executou? Beleza, tem uma tabela de vendas agora. Agora eu vou criar um relacionamento entre essas tabelas, que vai ser alter table vendas. Vou tentar lembrar de cabeça. ADD. Ainda bem que ele vai completando. Tá? Foreign key, vendas, produtos. Aí nas vendas nós vamos ter a tabela, a coluna produto, que faz referência à tabela produtos, com a coluna ID, on update, on delete, restrict, ponto e vírgula. Ou seja, estou criando um relacionamento entre a coluna produto da tabela vendas com o ID da tabela produtos. Vamos executar. Temos um erro. Eu acho que é por causa do tipo. Eu acho que é por causa do tipo. Perdi meu comando. Não. Acho que eu dei Ctrl C nele, dei, né? Não dei. Tem que fazer de novo. Vou fazer aqui, ó. Já que eu não estou lembrando do comando, eu vou na tabela de vendas. Na tabela de vendas eu vou na estrutura. Na estrutura, cadê? Visão de relação. Vamos criar um relacionamento aqui, ó. O nome da restrição, vendas, produtos. A coluna vai ser produto, com a tabela produtos, com a coluna ID. Salvar. Olha lá, o check data types. Por quê? Porque aqui na minha tabela de vendas, deixa eu voltar aqui nela de novo, na tabela de vendas, esse D aqui, ó, eu vou alterar ele, porque ele tem que ser igual ao ID da tabela produtos. Ó. Vamos pegar a tabela produtos. No ID aqui, ó, tem um atributo sem sinal, esse int. Então, nós temos que pôr esse atributo também lá nas vendas, na estrutura, aqui no produto, nós temos que colocar o atributo sem sinal.
salvar. Isso aqui a gente estudou em banco de dados, tá? Ou seja, a chave estrangeira produto, ela tem que ser completamente equivalente no seu tipo e nos seus atributos com relação à chave primária lá da outra tabela, tá? Então, agora sim a gente vai conseguir fazer o relacionamento. Como eu perdi o comando, vou ter que fazer de novo, né? Dá para fazer aqui, ó, alter table, vendas, add for key, vendas produtos, a coluna produto da tabela vendas vai fazer referência à tabela produtos, coluna ID, on update restrito, on delete restrição também. Pronto. Agora deve dar certo o comando. Executar. Pronto, agora deu certo. Então, agora, na minha tabela de vendas, quando eu for trabalhar com as vendas, a coluna produto depende do ID lá da tabela produtos. Tá. Ó, então nós temos os produtos aqui e eu vou pegar, vou abrir uma aba de SQL. Por quê? Quando acontecer uma venda, eu vou até clicar na tabela de vendas aqui, ó. Então, o que eu vou ter? Insert, into, vendas. Vou informar o dia, o produto e a quantidade. Values. Tá, então o dia. O dia vai ser hoje, 2026, 06/22. A data é hoje. O produto, vamos lá ver os produtos que a gente tem. Ó, calça jeans Periquita Plus. O produto de ID 24. Então, esse produto aqui, ó, produto 24, tem 232 no estoque. Então, o que eu vou fazer? O produto que eu estou vendendo é o produto 24. Vou vender 4 calças. Então, olha só. Quando eu processar esse comando aqui, vou até copiar ele. O que vai acontecer? Executou. Se eu visualizar agora a tabela de vendas, eu tenho lá, ó, no dia 22/6, foram vendidas 4 unidades do produto 24. O produto 24, olha lá, até aparece aqui, ó, calça jeans Periquita Plus. Mas, se eu voltar na tabela produtos e atualizar aqui a tabela produtos, continuamos com 232 calças em estoque. Ou seja, as 4 unidades que foram vendidas não foram descontadas no estoque. O que acontece? Isso aqui poderia ser feito via programação, lá no algoritmo do software que acessa esse banco de dados, onde o programador, sempre que ele executar esse comando aqui, ó, para inserir uma nova venda, na sequência, o que ele pode fazer? Fazer um update e alterar a tabela de produtos, fazendo um ajuste na quantidade lá. Tá? Então, o que ele teria que fazer lá no algoritmo? Update de produtos, set, quantidade é igual a quantidade menos os 4 que foram vendidos aqui, quando o produto foi igual ao produto 24. Então, o programador, ao fazer no seu algoritmo a parte de fazer a venda, que é inserir as informações na tabela de vendas, ele, na sequência, já deveria ir lá na tabela de produtos e fazer o ajuste do estoque na tabela de produtos. Isso aqui, gente, parece um trem simples, mas é um trem tão complexo. Vocês já pararam para pensar que quando você faz uma compra numa loja virtual, sei lá, vamos pegar aqui
Mercado Livre da vida. Aqui, ó. Um produto no Mercado Livre. Ele está falando que tem mais de 50 disponíveis. Mas imagina que tem, sei lá, 3.000 pessoas olhando esse tênis. E as 3.000 pessoas resolvem comprar ao mesmo tempo. Já pensou? O controle, o processamento desse algoritmo, como é que ele tem que ser bem criterioso? Porque na hora que você clica comprar, que você segue nos procedimentos aqui, até o pagamento e a confirmação da compra, pode ser que você entrou aqui, ó, tem 50 disponível, você clica no botão comprar, coloca no carrinho, aí do carrinho você vai e faz o pagamento, e aí na hora de efetivamente registrar a compra no banco de dados, o algoritmo que o programador desenvolveu ainda tem que conferir se realmente tem disponível. Porque à medida que os pedidos vão sendo confirmados, antes de confirmar cada pedido, ele tem que checar novamente o saldo dentro do banco de dados. Então, nós temos a opção do programador fazer isso aqui no algoritmo, ou nós temos a opção de programar esta funcionalidade dentro do banco de dados. E aí o banco de dados vai ajudar nessa tarefa de checar o saldo do produto para ver se aquela venda pode ser concretizada ou não. Então, nosso objetivo aqui é que, ao ser inserido, isso aqui nós não vamos fazer aqui, esse update, ele vai ser automatizado. Então, ao acontecer um insert na tabela de vendas, nós devemos pedir o software de banco de dados para que automaticamente vá lá na tabela de produtos, aqui, pegue aquele produto que está sendo vendido e faça o ajuste do estoque dele, da quantidade que tem em estoque. Vem aqui e ajusta esse 232 para um novo valor de acordo com a quantidade que tem naquela venda. Para fazer isso, nós temos uma funcionalidade nos bancos de dados que são os acionadores. Eu vou tentar fazer um primeiro exemplo aqui no PHP-MyAdmin. Mas existe a possibilidade também da criação desse código SQL e processar ele aqui, tá? Vamos tentar aqui primeiro. Então, vamos criar um novo acionador. Qual que é o nome desse acionador? Nós vamos chamar esse acionador de registra venda. Qual é a tabela que vai ser impactada? A tabela a ser impactada é a tabela de vendas. Qual que é o momento que esse acionador deve ser disparado? Antes ou depois? Tecnicamente, para a gente, a diferença é pequena, tá? Então, eu vou colocar antes. O evento é um insert, ou seja, quando acontece um insert na tabela de vendas, vai ser processado o script que a gente vai colocar aqui. E aí, esse script aqui, como eu não lembro de cabeça, nós vamos ter que dar uma consultada. Mas eu sei que a gente vai botar um begin aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer um update. Vamos ver até onde eu consigo ir. Já que ele está ajudando no autocompletar aqui, vou tentar fazer de cabeça, tá? Senão a gente pede ajuda dos Googles. Então, o que acontece? Quando tiver um insert na tabela de vendas, nós vamos fazer um update na tabela de produtos, ajustando o estoque, que é a quantidade, que vai ser igual... Ah, não, nem terminei de digitar. Ah, caiu a conexão aqui com o banco de dados. Caiu a conexão com o servidor. Eu vou seguir aqui, vamos ver se ele recupera. Quantidade é igual a quantidade menos... Bom. Ah, Su, depois você me reclama que você está offline. Como que eu faço para pegar a quantidade que foi vendida?
Em banco de dados, eu tenho um conceito de new. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Eu tenho o conceito de new e tenho o conceito de old. New é novo, old é antigo. Então, quando acontece um insert numa tabela, nós temos apenas o new. O que é o new? A nova informação que está sendo inserida no banco de dados. Então, se acontece um insert, eu tenho condição de ter acesso à informação que está sendo inserida através do new. Quando acontece um delete, uma informação do banco de dados está sendo excluída. Então, é old, é informação que é velha. Por quê? Velha porque foi excluída. Então, quando acontece um delete, eu tenho old. Quando acontece um update, que é uma alteração, eu tenho os dois. Porque quando acontece um update, você está alterando. Quando você altera, eu tenho a situação que estava e a situação que vai ficar. Ó, o Gasparzinho chegou aí. Então, eu tenho o novo e o antigo. Tenho as duas situações. Então, no meu caso aqui, nesse primeiro momento, eu vou pegar apenas new ponto. Aí eu vou ver lá na tabela de vendas, que está aqui, ó, é a coluna quantidade. Aqui eu estou na tabela de vendas, a coluna quantidade. Então, vamos voltar aqui, new ponto quantidade. Vou fazer isso quando? Quando o ID do produto for igual ao ID new. Eu não sei se esse new pode ser maiúsculo, nós vamos descobrir aqui. New.produto. Então, imagina o seguinte, ó. Quando acontece, deixa eu pegar aqui o comando. Cadê o comando? Aqui. Quando acontece um insert da tabela de vendas, eu tenho new.dia, new.produto, new.quantidade. Recapitulando. Quando acontece um insert, eu tenho acesso a essa data através do new.dia. Eu tenho acesso a esse 24 através do new.produto. Eu tenho acesso a esse 4 através do new.quantidade. Certo? Então, é isso que eu estou fazendo aqui no meu. Cadê? Aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando um comando update, mandando ele alterar a tabela produtos, ajustando a coluna quantidade. O novo valor da coluna quantidade será a quantidade que tinha lá, menos new.quantidade, que é a quantidade que foi vendida quando aconteceu o evento insert dentro da tabela de vendas. Só que ele só pode alterar do produto o produto que tem o ID igual ao new produto. Aqui, ó. Esse cara aqui é que tem o ID do produto que foi vendido. Então é isso. Então, teoricamente, isso aqui teria que funcionar. Eu pus um begin, agora eu tenho que pôr um end. Pronto. E esse definidor aqui eu não lembro o que é isso. Então, eu acho que essa programação que eu fiz aqui, que é extremamente simples, dentro de um acionador, pode ser que funcione, hein? Vamos ver se executar vai dar certo. Nossa, mas você executou de primeira? Bom, então agora, se eu for lá na tabela de vendas, ó. Se eu tiver na tabela de vendas, se eu for aqui nos acionadores, agora eu tenho um acionador aqui que se chama registra venda. O tempo dele é before e o evento é quando acontece o insert. E aqui eu consigo exportar, editar ele, eliminar, tá? Então, o que significa isso agora? Eu vou pegar a tabela de vendas, vou voltar aqui na tabela de vendas, cadê ela? Vou pegar aqui mesmo. Na tabela de vendas, eu vou pegar essa venda que já tinha acontecido aqui, ó, e vou apagar ela. Remover. A tabela de vendas, ela está vazia. Então, vamos lá. Atualizando aqui a tabela de produtos. Na tabela de produtos, nós temos calça jeans Periquita Plus, que tem 232 em estoque. Nós vamos fazer aquela mesma venda dela, ó, que é essa aqui, ó.
Nós vamos inserir na tabela vendas o produto 24. O produto 24 é calça jeans. Vamos fazer uma venda diferente, vamos fazer uma venda de 12. Então, a quantidade agora são 12 unidades do produto 24. Este comando, ele insere essa informação na tabela de vendas. E o que é a nossa expectativa? Que acontece quando tem um insert na tabela de vendas? Vamos lá de novo. Tabela de... Tabela que é essa aqui. Tabela de vendas. Cadê você? Aqui, na estrutura da tabela de vendas. A nossa expectativa é que agora, com esse acionador que nós programamos aqui, ó, quando acontecer o insert na tabela de vendas, ele vai executar esse algoritmo que a gente criou aqui. Esse algoritmo é extremamente simples, tem só um comando, mas na próxima aula nós vamos aprimorar ele e deixar ele mais eficiente, tá? Então, vamos lá. Vamos executar esse comando. Vamos conferir primeiro, né? Vamos ver aqui. Esse comando insert eu quero pôr aqui do lado. Ó, então, calça jeans Periquita Plus, atualizando, visualizar, 232 em estoque. 232. Vou fazer a venda de 12 unidades. Teoricamente, quando eu terminar aquele insert lá, se vender 12, vai sair de 232 para 220, né? Aqui, ó. Teria que ficar 220. Então, vamos lá? Executando a venda de 12 unidades do produto 24, que é a calça jeans. Executou. Processado com sucesso. Volto aqui, vou clicar no visualizar novamente para atualizar essa página e na calça jeans, se saiu de 232 para 220, o nosso algoritmo lá no acionador está funcionando. Vamos lá? Visualizar. Sucesso. 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 220 no estoque da calça jeans. Então, fizemos uma programação dentro do banco de dados. Nesse cenário aqui, o que nós temos? O programador, a princípio, não vai se preocupar com ajustar o estoque quando ele registrar uma venda. Então, ele faz apenas o comando insert, e a partir do momento que ele faz o comando insert, o software de banco de dados já calcula e registra a atualização do estoque daquele produto. Vamos fazer mais um exemplo aqui? Então, vamos lá. Vamos escolher outro produto com outra quantidade. Vou colocar aqui no dia 21/6. Vamos lá, produto... Eu vou pegar... Ó, o feijão carioquinha molhado, que é o produto 19. Então, no produto 19, que tem 999 em estoque, nós venderemos 333 unidades. Então, a venda será 333 é a quantidade do produto 19. Do produto 19. Então, vamos processar esse comando, executou, processou com sucesso. Então, o feijão carioquinha molhado, que tinha 999 na quantidade, quando a gente atualizar, o feijão carioca agora tem 666, e a atualização foi bem sucedida. Ok? Bom, esse aqui é só o início do nosso caminho, porque o próximo passo é você pensa o seguinte: legal, vendeu 333 do feijão carioquinha, mas e se, de repente, a venda dos 333 unidades do feijão carioquinha forem canceladas? Ou seja, vai remover essa informação aqui. Ó. Eu vou apagar essa linha, essa venda. O que vai acontecer? Quando eu clicar no remover aqui, ó, eu estou deletando a venda de ID3, ok? Portanto,
os 333 unidades do feijão carioquinha que tinha sido vendido foi cancelado. E se foi cancelado, o que tinha que ter acontecido automaticamente aqui na nossa programação? Vou atualizar aqui, ó. O feijão carioquinha continua com 666. O que deveria ter acontecido automaticamente? Quando acontece um delete na venda, nós temos que automaticamente ajustar aqui, ó. Voltar para 999. Isso é o que deveria ter acontecido, mas não aconteceu por quê? Porque nós não programamos esse acionador. Então, nós vamos lá programar esse acionador. Então, nós estamos nas vendas, acionadores. Então, eu tenho um acionador aqui, ó, que ele é disparado quando acontece um insert na tabela de vendas. Então, eu vou criar um novo acionador. Esse acionador vai ser cancela venda. Cancela venda é o nome do acionador. Ele vai ser disparado na tabela de vendas quando acontecer que evento? Delete. Então, quando acontecer um delete na tabela de vendas, o que nós teremos que fazer? Novamente, programação begin. Eu vou fazer um novo update na tabela de produtos, colocando na quantidade, agora eu vou somar. Eu vou devolver para o estoque a quantidade daquele produto que foi cancelado à venda. Então, a quantidade mais ponto quantidade. Lembra que eu falei para vocês que no delete, para mim pegar a informação que está sendo deletada, excluída, eu uso old. Então, eu pego old.quantidade e eu vou fazer isso para o produto que tem o ID igual a old.produto. Pronto. Com isso aqui, a minha expectativa é que, quando acontecer um delete na tabela de vendas, eu vou pegar a informação que foi deletada através do old, e essa informação que eu tenho da linha deletada, eu vou ajustar lá na tabela de produtos, somando na quantidade, aquela quantidade que tinha sido vendida daquele produto que teve a sua venda cancelada. Então, eu vou executar isso aqui. Processado com sucesso. Agora, nós vamos montar um esquema de teste aqui. Vamos lá? Deixa eu ver aqui a tabela de produtos. Está lá para a tabela de produtos. Vamos repetir aquele mesmo procedimento. Feijão carioquinha tem 999 em estoque. Vou pegar aquele mesmo comando de venda, ó. Então vamos lá. Eu tenho feijão carioquinha 999, ó. Clico no visualizar aqui, ele atualiza. Feijão carioquinha molhado 999 na quantidade em estoque. Vou fazer uma venda do produto 19 na quantidade de 333. Produto 19 é esse produto aqui que tem 999. Então, esse produto 19, eu estou vendendo a quantidade de 333. Quando eu executar esse comando, foi disparado aquele registra venda, o acionador. Quando eu atualizar aqui, perfeito, feijão carioquinha agora tem 666 no estoque. Por quê? Porque eu vendi 333. Mas, e se agora eu pegar a venda, deixa eu ver essa venda aqui, a venda de 333 unidades do feijão carioquinha lá, ó, é o ID 4. Eu vou apagar ela por aqui mesmo, tá? Eu ia fazer o comando delete, mas vou fazer aqui, ó. Então, se eu cancelar essa venda aqui, ó, do produto 19, 333, ó, clicando, ele monta o comando para mim, ó. Delete from vendas, where vendas ID igual a 4, tá vendo? Então, quando eu fizer esse cancelamento, o que tem que acontecer aqui? O feijão carioquinha que tinha ido para 666 tem que voltar automaticamente para 999. Então, vamos ver?
deletando a venda de ID4 dos 333 unidades de feijão. Deletou. Vamos atualizar aqui para ver se vai voltar para 999. Atualizou. Beleza. Voltou para 999. Então, nesse cenário aqui, se você faz uma venda, o estoque é ajustado para baixo automaticamente. Se você cancela uma venda, automaticamente, aquela venda cancelada, a quantidade do produto volta para o estoque. Certo? Bom, para encerrar, então, eu só tenho mais uma possibilidade, que é, em vez de você cancelar uma venda, de você alterar uma venda. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, quer ver? Vamos voltar aqui, vamos vender os 333 feijão carioquinha de novo. Editar. Então, vamos lá. Ó, vou vender 333 aqui de novo. Vendi. Se eu voltar aqui e atualizar, voltou para 666, tá? Agora, imagina uma situação que a gente não fez previsão dela. Imagina que se o cara quer pegar agora essa venda de 333 unidades do feijão carioquinha e ele quer alterar. O que é o alterar? Em vez de 333, foi errado. Era para ser 444. Então, nós não vamos ter nenhum insert, nenhum delete na tabela de vendas. Nós vamos ter um update. E para update, a gente ainda não fez um acionador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo acionador. Eu tenho o acionador registra venda para quando acontece o insert. Eu tenho o acionador cancela a venda quando acontece um delete. Agora eu vou criar um novo acionador que eu vou chamar de ajusta altera a venda. Altera a venda. Vai acontecer na tabela de vendas quando acontecer o comando update. O que faremos? Aconteceu uma alteração. Essa alteração eu tenho como estava e como ficou. Então, novamente, eu vou fazer um update na tabela de produtos, onde eu vou fazer um ajuste na quantidade. E nesse ajuste, eu vou colocar que a quantidade de produtos vai ser igual à quantidade que está lá, e eu vou adicionar a diferença entre como estava e como ficou. Então, vamos lá. Por exemplo, tinha vendido 333. Foi alterado para 444. Então, na lógica, esse aqui é o old, esse aqui é o new. Esse é como estava e esse é como ficou. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou adicionar a diferença. E a diferença vai ser new ponto quantidade menos old ponto quantidade. Quando o ID do produto for igual a... Aí, tanto faz o new como o old, porque os dois vão ter a mesma chave primária, né? Eu vou pôr o new aqui, ó, new ponto produto. Ó, então raciocina comigo. Eu tinha 666, vendi 333 e fiquei com um saldo de 666. Aí aconteceu essa alteração. Com essa alteração, a minha quantidade, que é 666, vai receber a diferença de a nova quantidade com a quantidade antiga. Acho que eu fiz o contrário, né? Porque desse jeito aqui eu vou somar aqui, na realidade não é somar.
vai ser o contrário aqui, ó. Antigo menos o novo. O antigo. Depois a gente vai fazer vários testes para validar esse cálculo que a gente está fazendo aqui, tá? Aí, nesse formato aqui, ó, o que eu vou fazer? Tá, tinha vendido 333, ficou isso aqui. Ajustou para isso aqui. Então, 666 mais 333 menos 444, isso aqui vai dar negativo 111, certo? E aí eu vou somar esse negativo de 111 na quantidade e isso vai gerar 555. Vai ficar certo. Pelo meu raciocínio aqui vai dar certo, tá? Então nós vamos fazer esse cálculo, vamos lá, eu vou botar um end aqui. End, tá. Então o raciocínio é, quando acontecer uma alteração na venda, eu vou pegar a quantidade lá do produto, e a quantidade vai ser a quantidade, e eu vou somar a diferença do antigo menos o novo. Vamos executar? Beleza. Então, temos um acionador agora para quando tiver alteração na venda. Então, vamos ver o nosso cenário aqui, como é que está. Nesse momento, eu tenho 666 unidades do feijão carioquinha. Aqui foi a venda de 333. Aqui está a venda de 333. Então, o que acontece? Se eu vier aqui e alterar o 333 para 444, você concorda comigo que ele tem que pegar essa diferença de 111 a mais aqui e abater lá no estoque? Então, vamos ver? Ó, alterou para 444. Como é que vai ficar o estoque? 555. Beleza, deu certo. E se eu fizer o contrário? Não, não é 444, é 222. Alterou para 222. Vamos ver como é que ficou? Atualizar. Voltou para 777. Ó, então o nosso algoritmo ficou bem interessante. Ó. Eu tenho... o meu estoque de feijão era 999. Se eu mexer na venda, ele ajusta lá. Ó. Se eu vender 888, qual que vai virar meu estoque? 111. Certo? Ah, não. Fiz errado. Era 555. Então, o meu estoque passou a ser 444. Então, vamos recapitular aqui. Com esse acionador altera a venda, quando acontece um update na tabela de vendas, ó, o nome do meu acionador, qual é o evento? Update. Então, quando o banco de dados recebe um comando update na tabela de vendas, ele executa esse algoritmo que a gente pôs aqui. Ok? Então, o que são acionadores? Acionadores é um nome em português, mas na programação mesmo, deixa eu até mostrar para vocês, que eu acho que tem como gerar o código disso aqui, deixa eu ver. Exportar. Vou exportar as três para vocês verem. Olha lá, ó. O comando certo é create trigger. Então, se eu fosse fazer o comando para esses acionadores, ó, create trigger, o nome da trigger, antes que aconteça o delete na tabela de vendas, você executa esse algoritmo. O outro, criar uma trigger, que é um gatilho, né? Aqui no PHP MyAdmin está traduzido como acionador, mas é uma espécie de gatilho, né? É um acionador. Quando acontecer um insert na tabela de vendas, ele faz isso. Outro acionador, quando acontecer um update na tabela de vendas, ele faz isso. Certo? Esse é o comando. Então, nós ficamos aqui com
uma programação de banco de dados que ficou bem simpática, bem interessante, porque agora, dentro dessa nossa lógica, nós temos uma tabela de produtos, certo? Nessa tabela de produtos, temos a coluna quantidade, cujo valor agora vai ser ajustado automaticamente de acordo com as vendas que acontecerem aqui. Para encerrar, eu vou cadastrar um novo produto. Vou inserir ele aqui mesmo, tá? Ó, inserir um novo produto. O nome desse produto vai ser... Macarrão. Macarrão. Flavinha. Flavinha. Macarrão Flavinha. Nós vamos ter uma quantidade em estoque de 4.321 em estoque. O preço do macarrão Flavinha é R$ 9,90 e ela é do tipo mercado. Então tá aí, macarrão Flavinha. Flavinha. Quantidade 4.321, o preço é R$ 9,90, é do tipo mercado. Executou, vamos visualizar. Pronto, tá lá. O produto é o produto 27, tem 4.321. A gente podia ter cadastrado ele lá no nosso sistema, né, no cadastro de produtos. Ó. Macarrão Flavinha. Ó. Tá aqui, 4.321 no estoque. Então, agora nós vamos fazer o quê? Uma venda. Vamos vender no dia 11/6. O produto é o produto 27, macarrão Flavinha. Então, o macarrão Flavinha, que é o 27, nós faremos uma venda de... Nós temos um estoque de quanto? 4.321. Então, para facilitar a conta... Ixi, Maria. Nós faremos uma venda de 300. Então, se eu vou vender, ó, tem 4.321. Se eu vender 300, tem que ficar 4.021, certo? Então, vamos fazer essa venda. Cadê ela? Aqui. Vamos vender 300 do macarrão Flavinha. Executou. Vendeu. Se eu atualizar aqui... Opa, olha lá que delícia. Sumiu. 300 no estoque do macarrão Flavinha porque foi vendido. E se eu agora pegar essa venda do macarrão Flavinha de 300 e apagar ela, remover, tchau venda do macarrão Flavinha. Se eu atualizar o estoque, voltamos para 4.321 unidades do macarrão Flavinha. Vou repetir a venda. Então agora vou vender 320 unidades do macarrão Flavinha. Quanto nós temos? 4.321. Ó. Conferindo, atualizando, temos 4.321 do macarrão Flavinha. Então, vamos fazer a venda de 320. Executou. Executou com sucesso. Atualizou. Temos 4.001 do macarrão Flavinha. Então, foi vendido com sucesso. Mas agora... nós pegaremos aqui nas vendas e, em vez de vender 320, nós vamos alterar para 4.320. Então, a venda do macarrão Flavinha, que tinha vendido 320 unidades, eu estou mudando para 4.320. Alterei. Depois que eu alterei, o que vai acontecer com o estoque? Ficou apenas uma unidade do macarrão Flavinha funcionando. Então, temos aqui uma programação dentro do nosso banco de dados através de 3 acionadores, um acionador para delete, um para insert e um para update. Todos eles na tabela de vendas, fazendo com que o estoque fique ajustado automaticamente.
E aí eu pergunto para vocês, tá perfeita essa programação? Falta alguma coisa? Será que eu pensei em todas as possibilidades? Bom, então, na atividade de hoje, eu quero que vocês implementem esses acionadores, criem a tabela de vendas. Bom, vamos lá. Recapitulando o que é a atividade de hoje, né? Primeira coisa da atividade de hoje é que vocês façam o download da biblioteca e troquem lá no seu P15 para que o uso da biblioteca venha direto da sua conta no data center. Você não dependa de sites externos para o funcionamento do seu sistema. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, criar esses 3 acionadores, depois de criar a tabela de vendas. Lembre-se que você tem que criar a tabela de vendas. Cadê a tabela de vendas? E você tem que fazer aqui na tabela de vendas o relacionamento, tá? Cadê o relacionamento? Aqui na estrutura, aqui, ó. Você tem que criar esse relacionamento aqui entre as tabelas, ok? Depois que você criar esse relacionamento aqui, ó, você vai criar os acionadores para que esse processo funcione automaticamente. Ok? Então, como atividade de hoje, trocar, para isso aqui pegar direto da sua conta no data center. Se tiver problema com espaço, me avisa que eu aumento o espaço da conta de vocês. E implementar a tabela de vendas com esses acionadores para atualização de estoque automático. Fora isso, eu vou deixar aqui um problema para que vocês pensem numa solução para a próxima aula. Nossa próxima aula é a última. Eu quero que vocês pensem numa solução. E aí, na próxima aula, a gente encerra eu mostrando a solução para esse problema, certo? E a solução é muito simples, gente. Aliás, a solução não. O problema é muito simples. Eu conduzi aqui as explicações a levar vocês a acreditarem que está tudo lindo e maravilhoso. Mas não está tudo lindo e maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Se eu venho aqui na tabela de vendas, vou voltar no produto calça jeans. Calça jeans. 220. Se eu vier aqui na calça jeans, é esse aqui que é a calça jeans, eu acho, né? Acho que é isso. 19? Ah, não, esse aqui é o feijão. Esse aqui é o feijão. A calça jeans tá 220, a calça jeans é 24. É esse aqui que é a calça jeans. Tem 12. Se eu vier aqui de 12... Não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma nova venda da calça jeans, que é o item 24. Então, vamos lá. E se eu pegar agora o item 24, e se eu vender, vamos lá, calça jeans, eu tenho 220. Nossa, se eu vender 210 calças jeans. Calça jeans é o produto 24, tem 220 e eu vou vender 210. Vendi! Tanto é que se eu atualizar as vendas aqui agora, ó, eu vendi 12 calça jeans, agora eu vendi 210 calça jeans. Fiquei com quantas calças jeans? Fiquei com 10, certo? Eu tenho 10 calças no estoque de calça jeans. Mas aí, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma nova venda da calça jeans no dia 10. Só que eu vou vender 15 calça jeans. Quantas calça jeans eu tenho em estoque? 10. Estou querendo vender quantas? 15. O que vai acontecer? Vendeu. Vendeu. O que aconteceu com o estoque da calça jeans? 5 negativo. Então, esse é um problema. Eu quero que vocês pensem, depois de terminar a atividade de hoje, eu quero que vocês pensem numa solução para a gente evitar que tenha estoque negativo. Ou seja, eu não deveria
eu teria que criar algum mecanismo para não permitir que essa venda de 15 unidades de calça jeans acontecesse, porque não tinha ela em estoque. Certo? Então, dá para fazer essa validação lá nos acionadores que nós criamos. Tá? Aqueles acionadores é um algoritmo. Eu posso colocar if, eu posso fazer select, eu posso fazer um monte de coisa lá. Então, na nossa próxima e última aula do semestre, eu vou mostrar para vocês uma das alternativas que nós temos de programação em banco de dados para resolver essa questão do estoque negativo que não pode acontecer. Ok? Encerramos por hoje, então.